Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou Neise, estou representando aqui o Centro Espírita Amor de Jesus e vim fazer o estudo da tarde de hoje. Hoje é a terceira terça-feira do mês, o nosso estudo é voltado aos desencarnados, então temos um tema livre com referência a isso. Mas como nós espíritas sabemos que a morte não existe, que apenas há uma mudança do plano físico, então eu escolhi um tema que o título é O Desafio de Viver. É o nome de um livro, esse livro aqui, tá? Ele tem diversos autores, dentre eles Andrei Moreira, Marlon Reikdal, Haroldo Dutra, Rossandro Klinger, Laila Bueno e vários outros, cada um falando sobre um tema referente a esse desafio que é viver. Porque nós sabemos que nós apenas mudamos de plano, nós continuamos vivos, nós apenas saímos do mundo material para o mundo espiritual. Mas precisamos nos preparar para voltar ao mundo espiritual. E é justamente o que a gente precisa fazer para que a gente possa ter uma vida espiritual melhor. É preciso, na vida material, a gente fazer algumas coisas importantes. E aí, antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu vou ler uma página que está na introdução, um trechinho, que foi escrito por Joana de Ângeles, que nos diz assim: viver é um desafio sublime, e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente por avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. Não apresentamos nenhuma fórmula mágica, e tal não existe, que possa resolver as dificuldades e os problemas naturais que fazem parte do processo da evolução. Todas as pessoas e soluções para os desafios existenciais da vida dependem de cada pessoa, do seu esforço, da sua perseverança e da sua ação confiante. O que não seja conseguido em um momento, mediante a insistência saudável, será alcançado depois. Joana de Ângeles. Então, mediante a esse pequeno trecho aqui, que vem falar dessa questão nossa da evolução e desse desafio que é viver, vamos fazer uma oração para que a gente possa harmonizar cada um de nós, nosso ambiente, nosso lar, e falar um pouquinho sobre esses assuntos. Então, neste momento, rogamos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, que neste momento os mensageiros de luz possam conosco estar, que os nossos lares possam receber toda essa ajuda do mundo espiritual para os nossos desafios diários. Envolve cada lar deste planeta com a tua luz, com teu amor e com a tua paz, e que todos aqueles que se encontram em aflição neste momento possam também sentir o abraço afetuoso do nosso Mestre Jesus, e assim envolvidos nesta luz, nesta tranquilidade, que possamos iniciar o estudo planejado para a tarde de hoje. Que assim seja. Bom, gente, então, como eu disse, eu me baseei nesse livro, O Desafio de Viver, para que a gente possa fazer esse estudo de hoje. Então, vamos começar falando de como, quando nós nascemos, o turbilhão de coisas que vem junto conosco, que nos envolve desde o momento do nosso nascimento
até o momento do nosso desencarne. Então, alguns turbilhões desses fazem parte do próprio planeta, né? Temperaturas, mudanças de tempo, uma série de coisas que acontecem que às vezes influenciam em nossa vida. Mas existem coisas que nós trazemos como bagagem espiritual de outras encarnações. E essas bagagens, nós temos que saber usá-las na encarnação atual. Nós temos uma meta a alcançar em cada encarnação, né? Nós planejamos, nós fazemos esse planejamento no mundo espiritual. Mas aí a pergunta, que bagagens são essas que nós trazemos? Nós trazemos tendências, nós trazemos débitos, mas nós trazemos valores e nós trazemos conquistas de outras vidas. Então, as nossas conquistas de outras vidas, elas não são esquecidas. Por isso, a importância de nós conquistarmos o máximo que pudermos em cada encarnação, mas de coisas boas, né? Porque nós podemos conquistar muitas coisas, mas às vezes nos enveredamos nas conquistas não muito saudáveis. Então, é lógico que isso vai refletir na nossa próxima encarnação e na nossa vida espiritual após o desencarne. As tendências. Todos nós temos tendências boas e ruins que trazemos junto, né? Que são essas bagagens. Então nós precisamos o quê? Burilar essas tendências ruins e aperfeiçoar mais ainda as tendências boas, colocar em evidência essas coisas boas, colocar em prática essas coisas boas. Os nossos débitos, temos que quitá-los, igual na vida material. Você compra uma coisa, programou para pagar daqui a 30 dias, daqui a 30 dias você vai quitar, né? Então nós temos débitos a longo prazo que nós estamos quitando em cada encarnação. Em cada encarnação a gente vai quitando um pouquinho das nossas dívidas e tentando não fazer mais nenhuma, tentando apenas ir o quê? Apagando os débitos. E os valores? Que valores nós estamos acumulando para levar para a próxima encarnação? Que tipo de valores estamos fazendo para que possamos melhorar como pessoas? Como estamos utilizando esses nossos valores? Será que os nossos valores são os valores que Jesus pregou? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas aí nós trazemos algumas ferramentas para poder utilizar tudo isso. Então, nós trazemos na nossa consciência a lei de Deus. Principalmente nós, cristãos, trazemos já gravado em nossa mente as mensagens de Jesus. E aí, nós não viemos sozinhos, porque às vezes nós nos sentimos sozinhos, mas nós não viemos sozinhos. Nós temos aquele anjo guardião que está ao nosso lado, sempre pronto para nos ajudar. Nós é que às vezes nos afastamos e não pedimos essa ajuda. E ele não vai invadir o nosso livre-arbítrio, como qualquer outra pessoa aqui no plano material. Se a pessoa não pedir ajuda, quando a gente se mete, a gente é chamado de quê? De intrometido. Está se metendo na minha vida, não pedir ajuda. E com relação ao mundo espiritual, a mesma coisa. Nós precisamos pedir ajuda através da nossa oração, do nosso pedido sincero de coração, naqueles momentos difíceis, sejam eles quais forem, né? E aí a gente terá essa ajuda com certeza. Mas aí a gente fala, né, em valores, né, como eu falei ali, que valores são as coisas que nós precisamos trabalhar mais em nós. São os valores que nós precisamos para a gente ter uma vida espiritual mais feliz. São esses valores.
E ultimamente nós estamos vendo que parece que nós estamos regredindo lá para o século XIV, XV, onde as pessoas não respeitavam o direito do outro. Um era detentor, né, desse poder, e ele é que mandava. Então a gente vê as mulheres demoraram tanto tempo a conquistar seu espaço, e hoje ainda a gente vê o quê? Homens que não aceitam a independência feminina, não aceitam que uma mulher esteja no comando, não aceita que ela tome a iniciativa de uma separação, que ela diga não, ela tem que satisfazer a todos os desejos dele. Então parece que a gente está regredindo, né? As pessoas ficam pregando, porque precisamos resgatar os valores. Que valores? Aquele onde um era dono de tudo? Precisamos resgatar o valor do respeito ao próximo, o respeito às diferenças. Jesus nunca pregou que fizéssemos diferente, que tomássemos posição para um e para outro de uma forma diferente. Ele nunca teve atitude nenhuma diferente para com aqueles que o procuravam. Podia ser uma prostituta, podia ser um ladrão, podia ser um rico, podia ser um pobre. Ele sempre tinha a palavra de amor, de respeito. Ele respeitava aquele que o procurava. E nós estamos querendo resgatar valores onde nós não aceitamos a vida sexual do outro, que não me diz respeito, que eu vou responder pelas minhas atitudes. Eu não vou responder pela atitude de mais ninguém. Então eu não tenho que me incomodar com o que o outro faz. Eu não tenho que criticar. Se ele pedir a minha ajuda, a minha orientação, eu posso orientá-lo da forma que eu achar. Mas eu não posso sair, que está na moda nas redes sociais, sair falando de todo mundo. Eu estava vendo essa semana um post a respeito do Paulo Gustavo, né, que está na UTI com a Covid, muito mal. E muitas pessoas, mas muita, né, pouca não, muitas pessoas que se dizem cristãos, que frequentam religiões, que são do bem, desejando que Deus não o ajude, porque ele se diz ateu. Quando que Deus não vai ajudar um dos seus filhos, independente de como ele seja? Qual pai que não ajuda seu filho, independente dele ser um rebelde ou dele ser bonzinho? Outros por causa da questão sexual dele, que não nos diz respeito. Não podemos nos esquecer que ele tem uma família, que são 2 filhos, são 2 crianças que são cuidadas por ele, e que se acontecer o desencarne dele, serão mais 2 crianças sem pai. Não é verdade? Então, aonde está a fraternidade cristã? Quando nós só queremos que aconteça com a nossa família. Se a família do outro é diferente da minha, então a dela está errada. Quando Deus não determina essas diferenças, Ele nos criou simples e ignorantes para que evoluíssemos e nos tornássemos espíritos puros, independente de que caminho vamos percorrer, que isso cabe ao livre-arbítrio de cada um. Mas nós, né, como somos ainda falhos, nós resolvemos primeiro dar pitaco na vida alheia. A nossa fica cobertinha, mas resolvemos descobrir a vida alheia. Então, são coisas que a gente precisa avaliar. E isso é um desafio na nossa vida, a gente tentar mudar essas coisas que fazemos, né? Então, né, aqui no livro,
Não é nem a coisa, o texto que eu me baseei para fazer o estudo é do Roosevelt Thiago, O Desafio de Despertar. Então, nós vemos que nós ainda queremos primeiro despertar o outro antes de despertar a nós mesmos. Então, nós ficamos buscando os defeitos dos outros, tudo no outro, tudo no outro. Quando o desafio maior é a nossa vida. Então, nós fazemos muitas perguntas. Por que a evolução material ela se dá tão rápido e a espiritual ela se dá tão devagar, né? E nós temos assim várias perguntas que ficam sem resposta com relação a isso, porque depende de cada um, não é verdade? Mas nós temos uma questão: nós estamos ouvindo sem ouvir e enxergando sem ver. Então nós assistimos palestras, nós vamos à missa, nós vamos a igrejas, nós fazemos um monte de oração, mas é tudo da boca para fora. O sermão que o padre fala ou a palestra que escutamos entra por um ouvido, sai pelo outro. Nós não estamos vendo com os olhos de ver e com os ouvidos de ouvir. Até parece assim que a gente está dormindo, né? Que a gente não acordou. E Paulo, lá em Efésios, na carta aos Efésios, ele faz uma observação. E ele fala assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo vos esclarecerá. E aí, vamos falar um pouquinho dessa frase que Paulo colocou lá na carta aos Efésios. Então, a frase é essa: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo vos esclarecerá. Será que Paulo estava se referindo ao nosso sono normal de toda noite ou da tarde, né? Ou de quem trabalha à noite do dia, o sono físico? Ele pedia para a gente despertar desse sono? Não, né? Ele estava falando ali o despertar o quê? Da nossa consciência, acordar para o mundo que está à nossa volta. Parar de ter valores e conceitos adormecidos. Esses valores lá de antigamente, quando a gente ainda era quase primitivo e querendo resgatar agora. Essa coisa de moral, bons costumes, que a gente acha que é certo, né? É certo às vezes para mim, mas não é certo para o outro. Antigamente era certo ter escravos. E nós achamos certo isso? Pegar uma pessoa e escravizar, a gente sabe que ainda tem por aí. Por baixo, né? Dos panos, escondidinho, nós sabemos que ainda existe alguns tipos de escravidão, até com carteira assinada. Mas aquela coisa que escravizava uma raça só porque ela tinha uma cor diferente. Será que é esses costumes que nós queremos de volta? Onde a mulher ela era escrava sexual do patrão, ela não tinha direito à escolha, mulher não podia sentir prazer. São esses costumes que nós queremos de volta? Como ainda existem alguns países que as mulheres são mutiladas para que ela não tenha prazer? Será que é esse tipo de vida que a gente quer? É assim que vamos criar nossos filhos? Os homens sendo aquele que não pode fazer nada dentro de casa, nem arrumar uma cama, porque isso é trabalho de mulher? Não é não. Todos os trabalhos são de todos os seres humanos. E nós precisamos mudar essa nossa maneira e não regredir lá no passado. Então são essas coisas que a gente precisa, e Paulo já falava isso lá atrás, né?
Então isso é um chamamento, né? Esse desperta, ó tu que dormes. É despertar desse sono que nos faz cego, desse sono que faz com que a gente só enxergue aquilo que nos convém, aquilo que faz com que a gente enxergue apenas o que é bom para aqueles que têm meu bem-querer. Aqueles que são diferentes de mim, que pensam diferente, que agem diferente, não têm direito a esse bem-querer. Então, nós precisamos pensar muito nisso, né? E ele fala, né? A frase peraí, gente, que de cabeça, desperta, ó tu que dormes. Então é despertar dessa forma. Aí depois ele vem levanta-te dentre os mortos. O levantar aí é assumir a própria vida, decidir que caminho seguir, tomar posse de si mesmo, do seu espírito, fazendo com que a gente tome a nossa direção como espírito em evolução, obedecendo o quê? Os conceitos pré-estabelecidos pelas leis de Deus e não pelos nossos conceitos materiais, porque são esses conceitos espirituais que vão nos conduzir até Jesus. Então, esse levantar é a gente assumir essa bandeira aí da vida, de seguir em frente, de não julgar o outro, de ter respeito pelo outro. Outra palavra, né, que nesse texto chama atenção é que ele fala: levanta-te dentre os mortos. Então, esses mortos que ele fala aí é mais uma vez, né, uma palavra que a gente vai substituir pelos mortos espiritualmente, não é morto do desencarne do corpo físico, mas às vezes estamos mortos para o mundo espiritual, para a vida espiritual. Somos materialistas em excesso. Por que estamos tendo problema na pandemia, um problema maior do que já é? Porque estamos pensando apenas no ter. Então o isolamento nos faz diminuir essa parte consumista nossa. E aqueles empresários querem o quê? Que a gente continue consumindo, quer que o funcionário continue trabalhando. Então, quer dizer, a parte da matéria está sendo mais importante do que a parte espiritual. Estamos valorizando mais o ter do que o ser. Quantas coisas nesse período de isolamento, quem está podendo ficar, quem está fazendo, mudou de conceito do que era importante. Quantas coisas deixamos de comprar que era desnecessária, que comprávamos por impulso, por termos tempo livre para andar olhando vitrine dia e noite. Então, às vezes, comprávamos sem necessidade. Então, esses mortos é o quê? É morto para a vida espiritual. Nós estamos acordados, estamos vivos apenas para viver a parte material. O materialismo está maior. Nós estamos pensando mais na parte material do que na espiritual. Não estamos pensando em ajudar aquele próximo de nós que de repente perdeu o emprego, que perdeu seus familiares. Quantos casos aí de pessoas que perderam pai e mãe na mesma semana, irmãos? Será que nós estamos fazendo uma oração por esses irmãos? Então ele fala aqui, a palavra, né, mortos. Mais uma vez vemos que muitos seres viventes estão mortos espiritualmente. Existem, é verdade, mas viver é outra coisa. Quer dizer, a gente está aqui existindo, mas não estamos vivendo como deveríamos. É desta forma que a observação de que devemos levantar dentre os mortos coloca esses mortos na condição de maioria, desvinculada de valores que indiquem a existência da vida real. Então, a maioria está dentre esses mortos, porque está vivendo apenas a vida material, se preocupando com a vida material, não respeitando o outro,
não respeitando as regras de segurança que são determinadas pela saúde, porque somos egoístas. Penso em mim, não penso no outro, não penso no que está ao meu redor, né? Então, nós precisamos despertar para poder passar nessa porta estreita que Jesus falava. Porque a porta larga tá fácil de passar. São festas, são agitos, é falar da vida alheia, é criticar a forma como o outro vive, como o outro conduz a sua vida. Então precisamos acordar para essa vida espiritual. Então, se nós partirmos do princípio que nós somos essencialmente espíritos, então a nossa vida principal é a espiritual, eu pergunto, o que estamos fazendo para que tenhamos uma vida espiritual mais saudável após o nosso desencarne? Como será a nossa vida quando deixarmos esse corpo? O que eu estou fazendo? Como eu estou preparando, ou melhor, como eu estou me preparando para retornar ao mundo espiritual? É uma coisa que cada um de nós tem que se perguntar. Nós precisamos fazer a morte do homem velho que está em nós, para o nascimento do homem novo. Esse mais desperto, mais ligado à vida espiritual, mais preocupado com seu irmão. Nós somos filhos de um mesmo Pai. Não importa a nomenclatura que cada religião dê, né? Deus é nosso Pai único. Então, somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. E por que não ajudamos aquele que não faz parte da nossa família? E às vezes não ajudamos nem a nossa própria família. Estamos preocupadas apenas em acumular tesouros, em acumular bens, carros, iates, aviões, casas. Se quando deixarmos esse corpo físico, somos apenas espírito e nada disso retornará conosco. E ainda teremos que dar conta do que fizemos nesta encarnação. Então é preciso despertar para o mundo espiritual. É preciso despertar para a verdadeira vida. Então esse é o nosso desafio de viver. Despertar para a vida espiritual. Despertar para a vida mais importante, que é a única, que é espiritual. A material é uma passagem. E nós não viemos aqui a passeio. Nós viemos aqui justamente para nos unirmos, para darmos as mãos uns aos outros, para termos essa amizade fraternal que nós temos com diversas pessoas, né? Quantos aqueles que não são nem da nossa família consanguínea, mas que nós nutrimos um amor imenso. E por que não por todos? Então está na hora de nós acordarmos, de despertarmos. Então o desafio da nossa vida é despertar para a vida espiritual. É o desafio principal nosso, de passarmos por tantas coisas, por tantos problemas, por tantos desafios mesmo, né? A nossa vida diária, a cada dia que a gente acorda, nós temos um desafio a seguir. Andrei Moreira, nesse livro, ele fala da reconciliação. E essa reconciliação, ele fala que ela é importante, essa reconciliação consigo mesmo, quer dizer, cada um consigo mesmo, com a família e com Deus. Então, para nós termos essa reconciliação total, precisamos nos reconciliar com aqueles todos que estão ao nosso redor. Esse é o nosso desafio maior, com aqueles que pensam diferente de mim, deixar nosso preconceito de lado. Porque a nossa essência é espiritual. Então o nosso corpo físico é diferente.
mas a nossa essência espiritual veio do mesmo Pai. Então precisamos ter em nós essa certeza de que precisamos despertar para o mundo espiritual, para que tenhamos essa vida espiritual ao retornarmos à nossa verdadeira vida no mundo espiritual, no plano espiritual, melhor, que possamos ao retornar após o nosso desencarne, ao passar um filme de nossa vida material, que lá só vejamos boas atitudes, que não tenhamos vergonha daquilo que fizemos. Ainda está em tempo de resgatarmos e nos reconciliarmos com aqueles a quem fizemos algo que sabemos não estar dentro da lei de Deus. Então, isso é o que eu queria falar com vocês hoje. Recomendo o livro O Desafio de Viver. Ele foi editado pela Federação Espírita de Goiás. Então, são temas interessantíssimos. Como eu disse, Andrei Moreira fala da reconciliação. Tem o jovem seu protagonismo. Tem o planejamento reencarnatório, que foi Eulália Bueno que escreveu. Haroldo Dutra fala os desafios humanos enfrentados por Jesus, quer dizer, os desafios que ele enfrentou quando esteve aqui no nosso planeta. As relações conjugais, desafios da educação no século XXI. Como é difícil, né, gente? Então, que nós possamos, e tem outros aqui, tá? Falei mais ou menos alguns. Desafios da convivência familiar. Esse desafio está sendo colocado em prova atualmente. Quantos pais estão tendo problemas de relacionamento, não só entre o casal, mas com relação aos filhos? Quantos pais não conheciam seus filhos? Os filhos ficavam na escola, ficavam em balé, ficavam em inglês, ficavam em judô, ficavam em várias coisas. Então não se encontravam dentro de casa. E está sendo um desafio estar junto com a família. Então, que possamos realmente aprender a lidar com os nossos desafios diários. Que Jesus abençoe a todos. Que possamos, então, encerrar nossa reunião de hoje. Lembrando que essa nossa reunião de atendimento fraterno, ela tem, nós fazemos atendimento fraterno online através do WhatsApp, pelo telefone 981 14 689, toda terça-feira. Então, existe um agendamento prévio através desse número. E na terça-feira, a partir das 18 horas, tem uma dupla que fará esse atendimento, sendo que tudo que ali for falado é sigiloso, não é passado adiante, é só entre a dupla. E temos um outro canal, que esse funciona de segunda a domingo, de 8 da manhã às 10 da noite. Aí esse tem o código 27, é o 33005000. Então, tem sempre uma pessoa para atender e ajudar a reflexão do problema que a pessoa está passando. Porque, como disse aqui no inicial Joana de Anjos, ninguém vai conseguir resolver problema de ninguém, não existe fórmula mágica. Mas podemos ajudar, trazendo calma, reflexões sobre o problema que a pessoa tem. Então, que Deus possa abençoar a todos, que Jesus, o nosso Mestre, possa estar no lar de cada um neste momento, levando muita luz, muita paz, que os mentores da nossa casa possam expandir a luz por toda a nossa cidade, que o hospital da nossa cidade possa receber os médicos espirituais através da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, levando a todos os doentes
o remédio necessário para a cura de seus males. Envolve, Senhor, todo o planeta. E assim, pedimos a permissão para encerrarmos o nosso estudo no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos, beijos, boa semana.